relator do projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das Fake News, o deputado Orlando Silva, vai retomar as negociações do seu parecer para que o texto avance na Câmara logo depois do recesso parlamentar. O deputado não quis adiantar quais pontos pode alterar no texto, mas diz que eventuais mudanças vão ser negociadas. O Congresso deve retomar os trabalhos na semana de 5 de fevereiro. O governo tentou aprovar a proposta no primeiro semestre deste ano. Um requerimento de urgência para acelerar a votação foi aprovado em abril. Entretanto, em 2 de maio, data em que iria ser apreciado o texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, aceitou um pedido do relator para adiar a análise do projeto. Rodrigo Constantino vem acompanhando o assunto, um projeto que tem tudo para dar errado e gerar muita briga ainda. É isso, Constantino? Bom, eu espero que sim, eu espero que a população esteja uma vez mais atenta a esse perigo e que mobilize-se para pressionar os seus representantes para barrar esse projeto de censura. É um PL de censura feito e relatado por comunistas e que um governo comunista quer levar adiante para calar os indivíduos, aqueles que incomodam. O PL das fake news é repleto de fake news. Por exemplo, Adriana, você lembrou aí que foi aprovado um pedido de urgência para votação. Com base em quê? Eu lembro. Eles alegaram que, por exemplo, assassinato de crianças, como tinha acontecido numa escola nessa época, não seriam possíveis se tivesse o PL. Então, a turma que defendeu a urgência disse o seguinte: é preciso esse projeto de lei para impedir a morte de crianças, tais como essas que aconteceram e tudo na escola. Bom, imediatamente depois eles viram que iam perder no Congresso a votação e retiraram o projeto de pauta, de votação. Então, eles conseguiram aprovar a urgência, alegando que era para salvar a vida de crianças. Mas depois eles disseram assim, não, isso pode esperar, porque eles sabiam que iam perder. Ora, isso já mostra a incoerência do negócio. Isso já mostra que eles são os principais agentes de fake news. E agora, uma vez mais, a história se repete. A esquerda comunista não tem princípios, não tem escrúpulos e samba em cima de cadáveres, faz o que tiver que fazer, faz o diabo, né, para poder avançar com o seu projeto de controle e poder totalitário. Então, veja bem, agora eles estão, uma vez mais, usando um caso trágico de uma menina que se suicidou, e nós vamos falar disso, que um site ligado à esquerda estava propagando fake news e que teria isso levado a menina ao suicídio. Eles estão explorando esse caso para falar uma vez mais da importância, da necessidade desse projeto, que não iria impedir nada disso. Crimes contra a honra, difamação, injúria, calúnia, mentiras, tudo isso já tem previsão no Código Penal para o devido processo legal. Não é disso que se trata. O que a esquerda quer com esse PL das fake news, que é o PL da censura, é uma única coisa: avançar com o projeto de censura no país. Eles têm outras brechas, eles vão por meio de coisas cibernéticas e não sei o que, eles vão criando, né? Cibersegurança, o próprio Supremo Tribunal Federal ameaça, se o Congresso não fizer, nós podemos fazer, porque afinal de contas é um poder político e assim tratado com a maior naturalidade do mundo pelos principais jornais do país, né? Hoje mesmo tem lá manchete na capa de um deles, tratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mais uma quinta-feira comum, né? O Supremo Tribunal Federal agindo como poder político para atropelar a casa do povo e atender aos anseios comunistas do governo, do Poder Executivo. Tudo isso é muito esquisito, é tudo muito estranho. Mas, claro, tem método e tem também referência, tem inspiração. O Lula não esconde qual é. Venezuela mora ao lado. Carlo Cauti, uma pessoa, um grupo decidindo aquilo que é ou não fake news, teria como ser imparcial, sem puxar para suas predileções, ou PL da censura mesmo? Não, é um PL da censura, Adriana, e a gente viu também uma pequena, vamos dizer assim, entrada disso, um pequeno antipasto disso, com a Procuradoria da Verdade, que foi criada com o Jorge Messias, que de fato se tornou uma patrulha para qualquer veículo de oposição, qualquer voz que ache ou pense ou se comunique criticando o governo, até veículos de imprensa, como a própria Oeste, acabaram sendo alvo desta Procuradoria da Verdade, que seria nada mais que uma prova geral, um ensaio geral daquilo que se tornaria o Ministério da Verdade,
que poderia ser criado com a PL 2630, a PL da censura. Mas mais grave do que isso é o fato de que impediria a livre comunicação, a livre difusão de ideias dentro da internet, que foi aquilo que, por exemplo, permitiu evitar ou pelo menos limitar abusos feitos pelo próprio governo atual, ou conscientizar até deputados e senadores para que eles barrassem excessos que o governo queria desde o começo do ano. O Brasil só não degringolou muito mais porque o Congresso Federal, com a pressão das redes sociais, evitou excessos que o governo queria, por exemplo, no ponto de vista econômico, o fim do marco do saneamento, somente um exemplo, ou a criação de novos impostos que aumentariam ainda mais a carga tributária, só para dar alguns exemplos. Então, é um PL muito complicado, muito perigoso, coloca em risco a liberdade de expressão, cria um Ministério da Verdade, ameaça, inclusive, a própria liberdade religiosa. Imagina postar alguns trechos da Bíblia que poderiam ser considerados como ofensivos por alguém, ou, eventualmente, ser considerados como divulgação de notícias falsas ou de informações falsas. Quem vai decidir o que é verdadeiro, o que é falso? E, como dizia Bastiat, quem vai controlar os controladores, né? Quem vai controlar os censores. Então, é de fato um PL que o único lugar certo seria na gaveta, deveria ser engavetado, ou pior, colocado no lixo, porque em nenhum país do mundo existe um controle desse tipo nas redes sociais. É claro que, como o Constantino falou, já existe no Código Penal uma série de crimes que são codificados, crimes contra a honra. Nesse caso, sim, quem está cometendo crimes deve ser perseguido, mas não tem o direito o Estado de policiar, especialmente um Estado que tem ligações com regimes autoritários, e quando isso foi denunciado durante a campanha eleitoral passada, o Supremo censurou sem nenhum tipo de receio de passar até uma certa vergonha em relação à opinião pública. Então é um PL muito perigoso que ameaça a própria existência da democracia nesse país. Piotr, o que espera dessa discussão? Ela deve avançar? De qual forma? O Carlos e o Constantino foram brilhantes já na apresentação do tamanho do problema. Sim, é censura. Sim, como disse o Constantino, nós temos leis para uma série de abusos que possam vir a ser cometidos. Esse caso, por exemplo, que envolve aí um perfil da esquerda que promoveu, pelo que o relato que nós temos, né, essa notícia falsa, na verdade era uma fofoca que não era verdadeira, negada pelas duas pessoas, e depois teria levado a moça, a vítima, a tirar a própria vida. Tudo isso é possível de ser investigado com a legislação que se tem agora. Porque daí é má-fé, é crime, é tentativa de gerar um dano à pessoa, que nesse caso gerou, e de novo, não volta atrás, é uma pessoa que morreu. Você tem legislação para isso. Você tem as delegacias cibernéticas. O que você pode fazer, eu disse recentemente aqui, quando a primeira-dama voltou a falar do tema, de que é preciso, não sei do que. Não, vai lá, usa sua influência para, digamos, dar mais condições técnicas e pessoal para as delegacias de crimes cibernéticos. Se essa gente tiver, são policiais todos, formados, especialistas, se essa gente tiver mais condições, eles vão fazer um trabalho melhor. Há casos claros, por exemplo, de falsa identidade. Alguém que vai lá e funda um perfil com o meu nome, o nome de qualquer pessoa pública. Ou mesmo que não seja uma pessoa pública. Isso é falsa identidade. Isso é crime tipificado. Tem pena para isso. Vai lá, pega o sujeito e acabou. Claro que, imagina só, se você denuncia isso a uma delegacia de crime cibernético, que alguém está se fazendo passar por você. Eu tive recentemente agora um perfil dentro do Telegram, em que o sujeito dizia que era eu, usava minha foto, usava trechos aqui que eu fiz, comentários que eu fiz aqui no programa, na revista Oeste, aqui no Oeste Sem Filtro, para dar veracidade, uma tentativa de dar veracidade a um perfil falso, e depois usava todo aquele grupo que ele arregimentou, pessoas que obviamente não perceberam, e é difícil perceber, eu posso imaginar, para vender criptomoeda. Eu não negocio criptomoeda, eu não tenho criptomoeda. E mesmo se tivesse, não seria dessa maneira a maneira correta de eu negociar, misturar meu perfil pessoal com esse tipo de trabalho. Isso tem que ser uma outra empresa. Mas enfim, o sujeito usou tudo isso. Fui lá, denunciou, demorou, enfim, consegui retirar e denunciar o sujeito. Ele agora está sendo caçado pela própria empresa, no caso do Telegram, para descobrir exatamente como é que ele chega a isso. Mas todo esse tipo de coisa não precisa de um projeto de lei. Essas coisas de projeto de lei, de um governo tutelador, é típico
de governos totalitários. O Estado poderoso vai te proteger. Você já viu isso, por exemplo, um sujeito chinês falando isso para você? Você já viu, né? Está lá, Mao Tse Tung está lá. Né? Aquela coisa, o Estado vai te proteger. Todo lugar que você... Pô, Saddam Hussein tinha lá, acho que uma estátua dele gigantesca, sempre com a mão levantada, assim, como se fosse o protetor. Todo o Estado... Aliás, o ditador da Coreia do Norte tem isso também. Esse PL da censura é o Estado dizendo assim, olha, vou tutelar você, cidadão, que você é completamente imbecil, não consegue separar as coisas, e aí eu vou dizer para você o que pode e o que não pode. Agora, vamos lá. De forma muito mediana aqui, nós tivemos aquelas empresas de checagem de notícia. Boa parte do trabalho delas foi mal feito e elas erraram feio. Chamaram de falso uma coisa que era verdadeira, em que pese o fato de terem acertado em alguns momentos também. Tá, e quem foi que puniu essas empresas depois? Imagina se é o Estado dizendo que aquilo é falso e aquilo não é falso. Que aquilo é verdadeiro e aquilo não é verdadeiro. Como é que você vai punir o Estado hoje? Ou seja, as pessoas não precisam ser tuteladas, elas precisam de condições. Como eu disse aqui, delegacias de crime cibernético. Você tem caso de falsa identidade, vai lá e denuncia. Aí você consegue uma agilidade, com muita agilidade, derruba aquele perfil. Consegue reclamar a empresa. Agora, o Estado dizendo que você pode, o que não pode, e usar de um caso como esse, né? De novo, nós estamos falando o quê? De censura, que é proibida na Constituição, embora o Supremo Tribunal Federal tenha feito concessões. Imagina só o Supremo fazendo concessões em cláusula pétrea. Veja o tamanho do problema que nós estamos. Piotr, vocês, por favor, Caute, para completar. Uma coisa muito interessante, né, Piotr? Esse caso recente da primeira-dama que teve o seu perfil do Twitter invadido, inclusive ainda não está claro como isso aconteceu. O próprio Elon Musk tirou sarro dela porque não é bem claro como a senha dependa na rede social, sendo que ela poderia ter perdido, escrito em algum lugar, alguém entrou, e é um perfil com duplo controle, ou seja, você recebe um SMS para poder acessar. Mas, tirando isso, é interessante porque isso é um prelúdio àquilo que poderia acontecer, né, Piotr? Porque tivemos algo que não está previsto no PL das fake news, eles estão usando, da censura no caso, eles estão usando isso como pretexto para tentar forçar goela abaixo a aprovação desse PL, mas de novo, não está prevista uma responsabilização em caso de invasão de contas alheias no próprio PL, né? Então, esse aqui é um PL feito só para censurar informações, não para, de fato, disciplinar melhor as redes sociais. E pior de tudo, olha como o STF atuou. A primeira-dama não tem foro privilegiado, os invasores da rede social dela não têm foro privilegiado, e quem que investigou? Foi primeira instância ou foi o STF? Foi o STF, então estão violando a lei. Mas além disso, são menores de idade, então deveria, aquilo que a própria esquerda defende, né? Deveriam ser tutelados pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o nome... Como que foi o tratamento deles? Quase como se fossem traficantes de primeiro escalão. Ou seja, se isso é o prelúdio, os abusos que poderiam acontecer, se esta lei fosse aprovada, esse país vai parar de ser uma democracia no momento exato em que essa lei for promulgada no Diário Oficial. Não é possível aceitar um PL como esse. Primeiramente porque estão mentindo, que não prevê exemplos que eles mesmos estão fazendo. Sim. Em segundo lugar, porque eles já estão abusando do direito e com uma força jurídica dessa atrás, acabou. Aí não tem mais limite. É isso, é uma situação bastante séria.